Olá pessoal, tudo bem? Canal Vinícius no Japão para mais um vídeo diário e hoje nós vamos trazer um assunto bastante polêmico, então já vou adiantando aqui, que é o lado ruim de se morar no Japão, tá? Eu levantei vários depoimentos, também a minha opinião, um pouco da opinião da minha esposa, que é japonesa, para trazer para vocês informações de fato que refletem a realidade, uma realidade obscura, muitas vezes, que as pessoas não gostam de falar, tá? Então, antes de mais nada, se você é sensível a alguns assuntos como a questão do machismo, xenofobismo, bullying, pornografia infantil, a questão de exploração do trabalho, suicídio, desastres naturais, caça a animais silvestres e peixes, yakuza, estagnação econômica e alienação política, eu peço que você não continue assistindo, até para preservar um pouco, né, da questão psicológica, pois é um vídeo que para muita gente que não tem conhecimento de Japão pode ser muito forte, né? Não tem nenhuma cena, a gente não vai mostrar nada de bizarro, não. É só um podcast mesmo falado, né? A gente vai conversar aqui, mas são assuntos extremamente sensíveis, tá? Com opiniões que não são necessariamente minhas, são opiniões gerais aqui, né? Conversando, dividindo esse assunto com várias outras pessoas, tá? Com alguns seguidores. Então hoje a gente preparou esse assunto, então vamos lá, né? Hoje a gente vai começar falando da questão do machismo, né? Machismo no Japão, ele existe ou não existe? Tá? Infelizmente, eu tenho que admitir que ele existe sim. Grande parte da população é machista? Não. Mas o machismo, ele traz ainda raízes e consequências históricas, né? É um pouco da questão da escravidão no Brasil. Ela foi abolida? Foi, há muitos anos. Há centenas de anos. Agora, ela tem resquícios no Brasil? Sim, tem. A marginalização, por exemplo, de muitas pessoas que são negras, né, que eram escravos e tiveram que se reinserir na sociedade. Então, existe sim ainda um machismo, né, resquício de machismo no Japão. Fato é que no ambiente de trabalho, por exemplo, não existe igualdade ainda de remuneração entre homens e mulheres, né? Para a mesma função, para o mesmo cargo, se ganha assim, aproximadamente 7% a mais sendo homem do que sendo mulher, executando exatamente a mesma função com a mesma performance. Qual é a explicação disso? Não tem explicação. Fora do Japão, em locais, digamos assim, países mais desenvolvidos com essa questão, essa diferença não existe. Então, de fato, ainda existem raízes, né, com relação a esse assunto. E mais, uma das coisas que eu vi, tá, e putz, isso é verdade, e só depois de morar no Japão eu fui entender mais, muitas vezes em casais, digamos que na geração de 50, 60 anos, por exemplo, e até mesmo mais velhos, você vê muitas vezes o homem caminhando na frente da mulher. Quem nunca viu isso? Né? Quem mora no Japão há muito tempo, né? 5, 10 anos, por exemplo. Quem nunca viu essa cena? Né? Essa cena é muito mais comum do que se imagina. Em shopping centers, em parques. Mas por que isso acontece? Primeiro, isso existe? Existe, tá? Eu já vi com os meus próprios olhos, inclusive conheço pessoas que têm esse comportamento. O que isso significa? É um pouco de machismo, do homem assumir essa liderança, digamos, de à frente desbravando e a esposa e os filhos irem atrás. Faz algum sentido na prática? Não faz mais sentido, né? A gente não vive momentos de guerra, né? E nada de situações absurdas. Então, esse protecionismo, digamos assim, ou até mesmo soberba, né? Que muitas vezes alguns homens se colocam na frente das mulheres, ele acaba existindo ainda, mas ele é mais presente em gerações do passado, né, que inclusive já não estão mais aqui. Mas a gente tem que relatar que isso existe, tá? Então, de fato, é uma curiosidade para quem nunca morou no Japão, não faz ideia, por exemplo, que isso existe, tá? Então, é um fato. Outras coisas que acontecem muitas vezes em escritório, existe a questão de que a mulher, por exemplo, ou escritório, na rua mesmo, ou mesmo no restaurante, enfim, em vários ambientes, não pode ser muito vulgar e muito sexy, né? A mulher não tem esse direito, né? Digamos que ter esse direito todos têm, né? Mas muitas vezes acaba sendo questionado. Então, por exemplo, um trabalho vem com decote um pouco mais provocativo. Vamos supor que trabalha no escritório, nem trabalha com o público, né? Olha, acho que de repente você podia, né, vir com um decote um pouco menor, sabe, essas coisas. Por que isso? Qual é a razão disso? O homem pode fazer o que quiser, mas a mulher não tem o direito de usar o decote que ela quer?
né? Então essa liberdade são gestos muito pequenos, mas que refletem um pouco da sociedade sendo um pouco machista, né? Então a gente vê isso acontecer até nos dias de hoje. Fato é que as mulheres são muito comportadas, né, no questão no Japão, desculpa, também como os homens. Mas a questão principal é, será que realmente isso reflete a liberdade de expressão que as mulheres deveriam ter? Fica a dúvida no ar, né? Então, de fato, talvez não seja somente um padrão, mas também seja uma pressão social para que, de fato, as mulheres se comportem de uma forma determinada, ok? Vamos lá. Outras coisas que acabam acontecendo bastante, e isso ainda nas gerações atuais, é a questão do subsídio, né, da submissão, né, da mulher ao homem, né, no ambiente doméstico, na relação familiar. Então, por exemplo, aquela questão de que o homem ele cuida da questão financeira, vai trabalhar e tudo mais, e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? E não, como se não fosse só isso, né? Existe, obviamente, cada um pode fazer o que quer na relação, mas também tem casos em que a mulher acaba sendo submissa e até mesmo sendo sujeita à violência doméstica. Infelizmente é uma realidade que existe em todo o mundo, mas o Japão também tem bastante violência doméstica, né? Pasmem, né? Realmente isso acaba acontecendo também no Japão. Então o machismo, né, ele acaba sim estando presente ainda no Japão. Então é importante que vocês saibam disso, né? Até porque de fato nem tudo é perfeito, tá? Que mais? Vamos falar agora do xenofobismo, que é a questão da aversão a estrangeiros, né? Aversão à diferença de outros povos, tá? Xenofobismo existe no Japão? Existe sim para uma minoria, né? Que são gerações um pouco mais velhas e tudo mais. É fato que o Japão ainda, né, os japoneses são uma raça muito pura, né? Quantos casais interraciais vocês conhecem, né? Vamos lá, entre japoneses mesmo, quantos casais interraciais vocês conhecem? Muito, assim, eu não consigo lembrar, assim, eu conheço sim, porque eu sou, digamos que eu sou brasileiro, né, eu sou casado com uma japonesa, então de alguma forma a gente tem essa questão, mas é muito raro observar isso, né? O que mais próximo que você vê são pessoas que têm mais proximidade da cultura japonesa, que acabam se aproximando, por exemplo, de um japonês ou de uma japonesa e acabam casando. Então, a raça ela é muito pura, né? Tem vários estudos que apontam que mais de 98% da raça japonesa ela é pura, ou seja, não é híbrido com coreano, chinês, europeu, americano. Então, de fato, é uma população que ela é muito homogênea, né? Eu não vou entrar em detalhes de ancestrais e tudo mais, porque no final das contas todo mundo vem de algo parecido, mas de fato, nos últimos centenários aí, das centenas de anos que passaram, de fato não existe muita miscigenação, né? Isso é um fato que acontece no Japão, né? Outra coisa que acaba acontecendo, e muita gente acaba se incomodando, mas eu, por exemplo, não me incomodo muito, é que uma vez você sendo gaijin, digamos assim, você sendo estrangeiro, você vai ser sempre gaijin, né? E não necessariamente isso é algo ruim, né? Porque, vamos supor, você não sendo gaijin, por exemplo, você tem que seguir todas as normas, você tem que seguir todas as questões culturais, a etiqueta corporativa, a questão do vocabulário quando você está falando com as pessoas, tem toda uma série de detalhes que envolve a cultura, né, de uma forma ampla. Só que você sendo gaijin, tudo isso é suavizado, então você tem como se fosse um perdão para cometer alguns equívocos e você não é exigido na prática. Tem gente que não gosta disso, inclusive acha que isso é xenofobismo, né? Eu não acho que seja bem um xenofobismo, mas é uma coisa verdade. Uma vez gaijin, sempre gaijin. Então, se você tem cara de brasileiro, se você tem cara de estrangeiro, por exemplo, claramente, se você é negro, assim, claramente você não tem essa conexão com a questão da raça do Japão, claramente você vai ser sempre tratado como gaijin, tá? Ainda que você tenha nascido no Japão, estudado na escola japonesa, sempre estado inserido na comunidade japonesa, não fale português ou qualquer outro idioma, você vai sempre ser tratado como gaijin em alguns ambientes fora do ambiente familiar dos mais próximos, tá? Então é uma espécie, né, digamos aí, de xenofobismo, mas tem gente que realmente leva isso talvez para um lado um pouco mais pesado, que eu não acho que seja o caso aqui, tá? Eu vou falar aqui do bullying nas escolas, né? De fato, é uma realidade que existe muito no Japão ainda, tá? Não só no Japão, como em muitos países do mundo.
Mas no Japão, de fato, existe aquela questão, até peguei uma frase de destaque que é: prego que se destaca será martelado. Eu acho que nas escolas, né, por exemplo, uma criança fala engraçado, uma criança tem uma cor diferente, né? Não importa se é amarelo, pardo, negro, tem uma cor diferente. A criança não fala bem o japonês, fica se enrolando, digamos que um japonês macarrônico, mais básico e tudo mais, nós vai, nós vem. Realmente acaba sendo sim objeto de piadinhas e discriminação dentro do ambiente escolar, né? É uma coisa assim que é muito um tabu, né? Que ninguém divulga esse tipo de informação, mas de fato tem muitas crianças que sofrem com isso. Crianças, por exemplo, é um dos motivos, inclusive, que muitos brasileiros acabam não inserindo as crianças brasileiras dentro da escola japonesa. Por quê? Porque dependendo da idade que ela chega no Japão, e a dificuldade de se expressar na língua japonesa e uma série de outros fatores, a adaptação ela vai ser cruel, né, com a criança. Então, de fato, se acaba se optando por estudar em escola brasileira com brasileiros, né? Então, é um pouco dessa questão que é importante que vocês saibam, inclusive antes de ir para o Japão, para quem é marinheiro de primeira viagem, né? Outra questão que é assustadora é a questão da pornografia infantil. Pornografia infantil é crime no mundo inteiro, né? É oficialmente crime desde 1999, mas a gente consegue entender, por exemplo, e é uma coisa um pouco, digamos que, complicada, porque existe uma certa infantilização da disponibilização de certos tipos de, digamos que a gente chama de hentai, né? Que são gráficos, são pessoas desenhadas, né? Só que existe uma infantilização dessas pessoas e meio que remetendo à questão infantil, né? Eu não estou inventando isso, é uma realidade, tem estudo, né? E de fato, esse desejo, né, que a sociedade acaba, assim, o Japão ele é o maior produtor e maior consumidor, inclusive num assunto relacionado a conteúdo de pornografia infantil. Estou nem falando de hentai, essas coisas que de fato são um pouco mais, podem ser interpretadas de duas formas. Então o Japão ele tem esse lado obscuro. Foi feita uma pesquisa recentemente que foi detectado que de 1 a cada 10 homens japoneses já tiveram contato com pornografia infantil, tá? Então, de fato, não sei se distribuiu, se comprou, se viu por engano e tudo mais, mas teve algum contato, né? Então, é uma questão que, de fato, é um pouco preocupante no Japão, né? É bom ficar de olho nessas questões, até porque você não tenha suas crianças expostas, né? Então, fica essa informação que é muito importante. Outra coisa relacionada a essa questão de, não é pornografia infantil agora, mas é a questão de abuso sexual, né? Obviamente existem vários níveis, né, digamos, de abuso sexual, mas o que a gente vê muito comumente porque no Japão, por exemplo, você tem nas grandes capitais os trens lotados, né? Milhões e milhões de japoneses todos os dias pegam os trens para poder se deslocar de um lado para o outro, inclusive para o trabalho para casa, da casa para o trabalho e tudo mais. E o assédio, digamos que nas multidões, nos trens e tudo mais, ele acontece com uma frequência, ele acontece diariamente, né? Diariamente, toda hora, todo minuto, em algum trem, em algum vagão, com algumas pessoas no Japão. E o que acontece, pasmem, né? E aí é uma coisa assim que eu nunca presenciei com meus próprios olhos, mas eu li antes de trazer o vídeo para vocês, e confirmei com algumas pessoas que são japoneses, que se você, por exemplo, eu tô num vagão, né? E eu sou japonês, né? E eu tô vendo que daqui, assim, de 5 metros de distância tem um homem abusando de uma mulher, e ela, obviamente, ela não tá consentindo a situação, né? Eu estou vendo claramente ali, em flagrante ali. O que acontece? Muitas vezes o japonês ele para de olhar e aguarda até que chegue a estação dele para ir embora. Ele enxerga essa situação com uma certa apatia, mas não é porque ele está, digamos, no Brasil, por exemplo, todo mundo é partir para cima do assediador e o cara talvez fosse linchado no vagão. Mas no Japão não existe esse comportamento, né, de fazer a justiça com as próprias mãos, ou de a justiça, né, ser feita pelo povo, e as pessoas elas têm medo de se envolver.
né? Então, puta, será que se eu me envolver, se eu olhar aqui, eu vou ser testemunha, eu vou ficar 10 anos entendo que para julgamento, sei lá, é melhor eu nem falar nada, eu vou ficar quietinho e vou descer na próxima estação. Acaba acontecendo, gente. Então, assim, aí você fala, porra, mas não acredito que isso acontece. E verdade, gente, isso é incrível. Isso é tão crítico que eles acabam até explorando, né, o mercado um pouco mais obscuro, ele explora esse tipo de situação de uma forma pior, né, digamos, né, no mundo aí, esse mercado um pouco mais para maior de 18 anos. Então, realmente, assim, são várias questões aqui que mostram que o Japão não é um país perfeito, né? A gente já falou de muitas coisas positivas e tudo mais, mas o Japão não é um país perfeito. E a lista está só começando. Vamos lá. A questão do trabalho no Japão, né? Uma coisa que a gente consegue identificar no Japão, que está no DNA, né, durante muitas décadas, é o japonês trabalhar demais, né? Muitas horas extras, muito mais do que 2 horas extras diárias, as pessoas tendo que trabalhar, por exemplo, das 8 às 8 no mínimo, das 8 às 10, muitas vezes estendendo a sua jornada de trabalho. E essa carga de trabalho elevada gera burnout e, especificamente no Japão, é um dos poucos países do mundo que existem mortes causadas justamente pelo excesso de trabalho. Mortes, inclusive, paradas cardíacas e problemas que acontecem dentro do escritório. Pasmem, né? Realmente isso acaba acontecendo. E uma das coisas que, digamos que acontece ainda nos dias de hoje, por exemplo, em escritórios, por exemplo, é que muitas vezes você trabalha ali, por exemplo, das 8 às 7 da noite, né? Fez 2 horas extras, mas depois que você terminou o trabalho, você ainda vai sair com seus colegas para beber. E muitas vezes você fala falando de trabalho, você descontrai, você fica lá num ciclo que você entra às 8 e deixa os seus colegas de trabalho, né, se distancia deles somente 11 horas da noite, meia-noite. Isso acaba sendo estressante. Quem gosta de sair com todos os seus colegas de trabalho? Tem gente que gosta, tem gente que curte isso, né? E as pessoas escolhem quem vai umas com as outras, mas você sempre acaba convivendo com pessoas que você não está à vontade, né? E fica esse clima forçado, que é um pouco como se fosse um ambiente de trabalho. Até que ponto isso é saudável? Fica um ponto de interrogação. Eu particularmente não apoio isso, tá? Eu sou daqueles que acabou o trabalho e vou para casa correndo. Eu não quero nem saber, né? E agora nessas fases trabalhando de home office, tendo esse privilégio, eu não quero nem saber de sair para beber. Realmente não é muito meu tipo, meu perfil também, né? Outras coisas com relação à questão do trabalho no Japão é que a meritocracia dentro do ambiente corporativo, ela não existe da forma plena, né? Então, de novo, ela existe, mas não da forma plena. O que é forma plena? Não importa a sua idade, o tempo que você tem de empresa, o que é medido é as suas habilidades e os seus resultados. E você sobe na empresa, você é promovido e recebe aumentos de acordo com essas conquistas, né? Independentemente da sua idade, do seu gênero. No Japão é um pouco diferente, a sua idade ela conta muito. As pessoas, inclusive, eu até fiquei meio assustado a primeira vez que eu tive acesso a isso, de que as pessoas entram nas empresas e eles ficam contando, olha, daqui a 5 anos eu vou ter esse salário, daqui a 10 anos eu vou ter esse salário. Quê? Como você pode fazer isso? Nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais, você não sabe se você vai estar na empresa no ano seguinte. Como é que você consegue fazer essa progressão? Porque existe muita estabilidade no mercado japonês, principalmente no setor de serviços, e tem essa questão de quanto mais velho você é, maior é o seu salário, né? As oportunidades vão surgindo em função dos cabelos brancos, né? E não em função do seu mérito e das suas conquistas. O japonês acaba ficando extremamente desestimulado, as pessoas que gostam, trabalham com meritocracia, que eu conheço vários, inclusive, acabam procurando empresas que valorizam mais essa característica, mas é minoria ainda no Japão, infelizmente. Tá? Então essa é uma característica um pouco negativa que eu consigo enxergar aqui no Japão. O Japão, ele é muito pouco empreendedor perto do que deveria, né? Realmente, assim, o Japão teve os seus lampejos de grandiosidade na questão do toyotismo, em algumas questões relacionadas à robotização, algumas questões tecnológicas, mas o Japão está muito tímido ainda, e as pessoas, assim, a cultura do salaryman,
né, que é o funcionário das empresas, né, de alguma forma, ela é muito forte, as pessoas não saem muitas vezes desses papéis e tem muito receio de empreender, mas não empreender para abrir uma loja, né, empreender para abrir uma empresa de serviços, para competir com os gigantes, né, para quebrar e-commerce. Então isso não acontece, no Japão é muito conservador, infelizmente um ponto assim que realmente é muito complicado. Outra coisa, no trabalho, como eu já tinha dito para vocês, os jovens são menos influentes. Ou seja, se você é jovem, está lá cheio de vitalidade e tudo mais, se você está numa roda ali com o seu sênior, que sei lá, tem 35, aí o sênior do sênior tem 45, o sênior do sênior tem 55, e você está ali falando, você vai ter menos tempo de fala, como se fosse um candidato numa pesquisa política, né, numa propaganda eleitoral, que ele tem 1 segundo para falar e o cara de 55 anos tem 3 minutos. Né? E como é que você vai dominar o debate se você tem 5 segundos para falar? Né? Então, essa dinâmica, para mim, nossa, é totalmente angustiante, né? Eu tenho arrepio só de pensar nisso. É uma realidade, gente, infelizmente, né? Principalmente no setor de serviços. Mulheres são menos influentes, né? Os cargos de gestão, diretoria, tem pouquíssimas mulheres. Na política, as mulheres são uma minoria massacrante. Né? E por que será que isso acontece? É um pouco do machismo que eu falei anteriormente, uma série de outras questões históricas e que não estão sendo incentivadas no Japão, né? O Brasil ele é muito mais consciente com relação a essa questão, né? Com a questão da diversidade, inclusão e tudo mais. Embora seja um país imperfeito também, está muito mais avançado que o Japão, por exemplo, que ninguém discute isso direito, né? Está escondido esse assunto em algum lugar que não está documentado, né? E outra coisa, no trabalho não se fala inglês, né? Muitas vezes, né? 99% das empresas não se utilizam o inglês no dia a dia, por exemplo. O que faz, por exemplo, os estrangeiros, os gaijins, têm uma dificuldade gigantesca de se inserir, né? Porque, por exemplo, você está no serviço, você trabalha em uma área de vendas, por exemplo, não fala japonês, já era. Você não tem como trabalhar. Você fala, pô, mas isso é óbvio, né? Você tem que fazer negócio com o japonês, mas a população não é bilíngue, as pessoas não desenvolvem outros idiomas, é um pouco complicado, né? Desculpa. Então, realmente é complicado. E agora a gente vai entrar num assunto bastante complicado, né? Que é a questão do suicídio, né? O suicídio no Japão é uma realidade. É um dos 10 países no mundo que mais tem taxa de incidência de suicídio e um dos maiores do mundo em quantidade absoluta, tá? O suicídio ele acontece por vários motivos que eu não vou entrar aqui, isso não é um vídeo de suicídio, tá? Mas uma das coisas que são muito comentadas é com relação à questão do trabalho, né? As horas excessivas, um pouco de descontentamento com o sistema, você não é muito motivado, existe aquela meritocracia e tudo mais. Existe muito estresse, né, de deslocamento, de uma série de coisas e tudo mais, e muitas pessoas infelizmente tiram suas próprias vidas todos os anos. Em torno aí, uma média móvel dos últimos 10 anos de 30 mil casos por ano. É muita gente, tá? Daí certamente um volume bastante expressivo, né, por dia, né? E realmente assim a gente consegue ver que todas as horas e todos os dias pessoas acabam tirando a sua própria vida. Então, realmente assim, não caio na pilha, né? Assim, eu já aproveito, eu tô falando de problema, mas eu já dou um conselho. Não caio nessa pilha, tá? Preservem as suas origens, né, dos brasileiros. Otimismo, e se você não estiver satisfeito, mude. Não fique engolindo sapo por muitos anos, tá? Porque realmente isso acaba acumulando e realmente você acaba se frustrando de uma forma muito maior, tá? Que mais? Questão de desastres naturais. Bom, gente, infelizmente no Japão tem tsunami, tem terremoto e também tem furacão, que eles chamam de taifun, né? Realmente, assim, são desastres naturais que acontecem, assim, em cada década, 1 ou 2 casos, assim, marcantes. Grandes terremotos já aconteceram, né? Por exemplo, na região de Kobe, lá, que, assim, muitas, assim, milhares de pessoas, infelizmente, foram a óbito, né? Muitas casas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ficaram sem casa, né? Sem ter onde morar, né? É uma questão muito complicada, existem vários rumores de outros terremotos que possam surgir
nunca se sabe de fato como é que isso vai acontecer no futuro. Tsunami, né, para quem mora nas regiões costeiras, a gente teve o caso lá de Fukushima que foi desastroso, envolvendo usina nuclear e tudo mais, a questão radioativa. Inclusive, para quem não sabe, o Japão tem uma preocupação, talvez a maior preocupação do mundo com radioatividade em água, por exemplo, em alimentos, né? Por quê? Porque o Japão é muito pequeno, né, e a água é muito circular e tem muita radioatividade na água, né? Então existe muito controle e tudo mais, mas inclusive isso não é muito divulgado, né? Acho que vocês, inclusive, muitos de vocês estão sendo pegos até de surpresa com essa informação. Pois é, gente, tomar muito cuidado com a questão da água, porque muitas vezes a água que você bebe da pia, ela tem talvez uma tolerância maior à radioatividade do que a água que você compra no mercado. Então esse é um ponto assim, bem complicado que você precisa ficar de olho. Eu tomo água de garrafa, não tomo água da pia, tá? Isso também eu fazia no Brasil, não só por uma questão de desconfiar de algumas outras coisas, mas realmente a água mineral para mim é um pouco mais confiável, porque toda a avaliação, inclusive de radioatividade, ela é totalmente monitorada e controlada. Custa mais caro? Ou custa uma barbaridade, né? Até porque muita gente toma água da pia no Japão, mas fazer o quê? É uma das medidas que eu acabo tomando, né? Taifun, né? Ou questão do furacão, a questão das ventanias no outono também. Gente, a ventania é tensa, é realmente assim. Muitas casas têm essas coisas pretas aqui atrás, que é como se fosse um toldo, né, que desce para segurar o vento e até mesmo objetos que a gente encontra aos vidros, né, ele vem antes do vidro, né, por exemplo. Por que que isso acontece? Porque de fato o vento é muito intenso, chega a 120, 130, 140 e no Taifun mesmo pode chegar a 180, 190 km por hora, é muito rápido e as coisas vão girando na rua, as latas de lixo ficam rolando, as roupas voam, enfim, é muito complicado. Então, é um país né, que não é abençoado, talvez como o Brasil, nessa questão natural. Então, é um ponto assim que tem que ficar de olhar. Muita gente vai a óbito por ano por causa disso? Não, mata menos do que elevador, né? Mata menos do que qualquer coisa. Se você comparar com a criminalidade no Brasil, pelo amor de Deus, não esquece, para tudo. Mas é complicado, né? Diga-se de passagem, é uma coisa incontrolável que acaba cometendo no Japão periodicamente, tá? Outra coisa que é muito complicado e de fato eu vejo uma certa apatia no Japão é com relação à questão da caça de baleias e golfinhos, né? Até mesmo o consumo de carne, de proteína animal e tudo mais, eu vejo que existe uma certa tradição, digamos que, de se comer, digamos, alguns tipos de carne e tudo mais. Não existe muita preocupação, sabe? O veganismo no Japão, ele é muito pequeno, é quase irrisório. Eu não, conheço japoneses que são veganos? Não conheço ninguém, nenhum japonês que é vegano. Conheço alguns japoneses que são vegetarianos, mas vegano nem conheço nenhum. Então realmente é difícil encontrar isso, porque a minha esposa, ela é japonesa, ela deve ter uma rede aí de 800, 900 pessoas que a gente conhece e ninguém é vegano, tá? Mas talvez seja um viés das pessoas que a gente conhece. Talvez, mas pô, aqui no Brasil quando eu morava, conheci uma cacetada de gente vegana, então isso está mudando bastante. No Japão é embrionário, a questão de consumo de carne animal, de uma forma geral, muito, assim, ninguém se preocupa muito com as origens e tudo mais, e baleias e golfinhos acabam sofrendo com isso, né? Porque são consumidos aí, de fato, torta à direita, e o país não se fecha para ter uma discussão profunda a respeito desse assunto. É um país muito fechado, até muito atrasado nesse quesito, tá? Então é um pouco desse lado, assim, que se você for achar, não, o Japão todo mundo protesta, todo mundo vai para as ruas, todo mundo vegano, mas, gente, totalmente o oposto. Vocês não vão encontrar. O brasileiro é muito mais envolvido nesse sentido, tá? Então é essa informação. Item 9, a questão da Yakuza. A Yakuza é muito complicado, tá? Eu até coloquei aqui, todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe onde estão, mas ninguém faz nada a respeito. O que é isso? Isso é máfia, gente. É o sistema inteiro entrelaçado, até na questão política, envolvendo alguns mercados, como a questão da prostituição, drogas, os jogos de azar. Todo mundo sabe que tem e ninguém faz nada a respeito. Tá cheio de vídeo noticiando isso.
todo mundo sabe quem é, consegue identificar as regiões, mas ninguém faz nada. É um pouco frustrante. Eu acho que assim, você quer realmente puxar uma capivara assim, com essa profundidade, né, talvez seja algo muito transformacional, mas assim, é um pouco frustrante saber que você pode estar morando do lado de um Yakuza e você não pode fazer nada com relação a isso. A não ser evitar ao máximo qualquer tipo de interação com ele. Então, complicado, né, gente? Que mais? O Japão, economicamente, vive um momento ruim. E não tem nada a ver com corona, não. O Japão, ele vive um momento difícil, porque há décadas ele não vem crescendo como muitos países, digamos, do primeiro escalão ou dos países em ascensão, como é o caso da China. O desemprego, apesar, digamos, que estar controlado, ele tem oscilado bastante, ele já esteve em 5%, 5,5% em 2000, na época lá de 2009, no último crash, ele está subindo bastante, né? Taxas de desemprego não oficiais estão apontando não para 4%, mas para 10%, porque tem muita gente sendo afastada, trabalhando de casa, sem receber salário, recebendo uma parcela só do salário, então é complicado. Há muitas décadas o salário real não aumenta, né? O Japão tem deflação, enfim, os salários eles não aumentam, então você não vê as riquezas aumentando no Japão, somente se mantendo, né? Os impostos, no entanto, estão aumentando, né? Aumentou de 8% para 10% o imposto do consumo. Então, de fato, né, essa questão é complicada. Deflação, né? Para quem não sabe o que deflação é o oposto da inflação, tá? No Japão, as coisas passam uns anos, elas não custam mais caro, elas custam mais barato, tá? Oh, caramba, como assim? É verdade. Inclusive, para você deixar dinheiro em alguns bancos de investimento, você precisa pagar para deixar lá, porque pelo menos você tem certeza que ele vai estar seguro. O que muita gente faz, que a cultura do kanê, do dinheiro, é pegar o dinheiro e botar debaixo do colchão, botar em pote, botar no porquinho, botar em cofre. Isso é muito comum no Japão, vocês não fazem ideia, né? De casas que tem cofre, acho que todas devem ter, né? E quem usa ou não é outra história, mas assim, deve ter dinheiro, assim, de fato, muito dinheiro espalhado ali que não está, de fato, armazenado nos bancos por conta da deflação, ok? Que mais? Crescimento vegetativo negativo, morre mais gente do que nasce. O Japão não está fazendo nada para resolver esse problema, tá apático, né? Assim, tá trazendo mais estrangeiro, tá, mas assim um volume pequeno e só para fábrica, né? O vietnamita, o chinês, o filipino está incentivando esses povos para trabalhar só em fábrica, mas e os outros setores, e o consumo? As pessoas não estão sendo inseridas na sociedade, estão ali para tampar buraco. O Japão está muito apático com relação a esse assunto, isso me deixa bastante angustiado, né? Então, por exemplo, incentiva a natalidade. Gente, para cada 2 pessoas está nascendo uma. Por que não se incentiva? Por que o governo não dá um auxílio fixo à natalidade para ter mais de um filho, né? Pô, se eu tivesse esse incentivo, eu faria uns 5 filhos, né? Porque o Japão precisa de gente, o Japão precisa... se eles são fechadinhos, né, como eles a princípio parecem ser, né, da questão de 98% japoneses, sem mistura e tudo mais, por que não incentiva a natalidade? Qual que é o problema de fazer isso? Por que esse assunto não está nas ruas? Né? Assim, se fosse no Brasil, o pessoal já tinha superado isso. O Japão está muito apático, assim, é revoltante isso, inclusive, tá? Eu fico olhando essa situação no Japão deteriorando, não tem gente, não tem consumo, a base da sociedade não está sendo alimentada, pô, o que a gente vai fazer? Realmente assim, o caminho realmente é o colapso, realmente a estagnação econômica, não tem mais o que dizer, né? Então é muito complicado mesmo, né? 2 aposentados para um trabalhador. Gente, será que realmente faz sentido isso? Se realmente faz sentido? Muito difícil. A gente está falando da reforma da Previdência no Brasil. Imagina no Japão, olha a situação como está crítica. Eu não sei como as pessoas não acordam para essa realidade. Enfim, fica o desabafo aqui. E o item 11 é sobre alienação política. Os jovens não se envolvem com a política. É raro. Você já ouviu falar em protesto no Japão? Me manda uma mensagem aí com os protestos em Tóquio, em Osaka, em Nagoya, em Yokohama, Hamamatsu. Onde está o protesto? Não tem protesto nenhum, gente. Aí fala, não, mas não precisa sair da rua para protestar. Será que não? Será que não? Por que as pessoas fazem isso, então?
As pessoas são muito apáticas e passivas, né, com relação à questão política. O voto ele é facultativo e os jovens japoneses não participam da questão do voto por desinteresse. Por dizer, se você entrevistar, por exemplo, mas eu não acredito no sistema. Porra, mas você não acredita no sistema, você não vai mudar isso. Você não vai fazer absolutamente nada. Você, 10 e 20 milhões de pessoas na mesma faixa etária não vão fazer nada. Esse apatismo à questão política é muito complicado. É por isso que o Japão está indo aí, não está fazendo reforma da Previdência, não está fazendo nada, está estagnando. Tá, os interesses, as defesas da população estão acontecendo nas gerações mais velhas, que votam, vão lá e exercem o direito de voto. Quem vota é rei, quem não vota não decide nada. Realmente, assim, esse é um grande buraco, alienação política. Os potenciais eleitores não entendem absolutamente nada do que acontece. Não se envolvem, né? É impressionante. Se você, por exemplo, no Brasil, pouco tempo atrás, 10 anos atrás, se você perguntasse o que é a Câmara dos Deputados, o que faz a Câmara dos Deputados, o que faz o Senado, né? Quais são os papéis do Poder Executivo, do Judiciário, tudo mais. As pessoas não saberiam responder, mas hoje sabem muito mais do que antes. Por quê? Porque tem uma batalha, uma questão de conhecimento que está sendo muito bem disseminada no Brasil. As pessoas nunca foram tão politizadas, tão preparadas para a discussão. Lógico que tem muita lacuna, mas no Japão ninguém sabe nada. Ninguém se interessa pelo assunto. É muito ruim, tá? Então, gente, o Japão, ele é um país maravilhoso, tá? Realmente, assim, tem lados, assim, fenomenais que os colocam, assim, como o melhor país do mundo em muitos quesitos, mas essa lista aqui trouxe o lado ruim de se morar no Japão. Então, para você que sonha em morar no Japão, para que você que quer morar para sempre no Japão, compreenda cada um desses elementos e avalie como isso bate em você, tá? E se você estiver de acordo em conviver com isso, você fala, pô, mas no Brasil também, pô, tem questão do sequestro, tem assalto, tem assassinato. Gente, eu não estou falando isso. A questão é, se você vai para o Japão, você não está morando no Brasil. Então, analise o Japão, tá? Então, a gente está falando aqui analisar o Japão. Então, analise o Japão e tire as suas próprias conclusões, tá? A gente não está fazendo isso para controlar a sua vida, para que a gente influencie você e controle o seu cérebro. Não tem nada a ver. A gente quer que você tenha senso crítico com o brasileiro no Japão, para que vocês possam fazer cada vez mais a diferença e também se prepararem para situações mais adversas, estejam cientes dos riscos e das desvantagens de estar